Olá a todos, meu nome é Miguel Carnevale, eu sou aluno do curso de Ciência Política e vim apresentar o trabalho Violência Política no Brasil, considerações acerca do fenômeno em anos eleitorais, que foi orientado pelo professor Dr. Felipe Borba. Para começar a nossa apresentação, a gente precisa responder o que é violência política. Pegando emprestado a definição do Coutinho, violência política pode ser caracterizada como ataques, através do uso de poder legal ou não, contra indivíduos ou grupos que representem posicionamentos políticos e vieses ideológicos distintos. E esses ataques não precisam ser necessariamente concretizados em violência física. Eles podem se materializar em intimidações, em ameaças. E a violência política é um conceito muito amplo, muito extenso, que abrange diversas dimensões. E para simplificar o escopo de análise, a gente opta por trabalhar somente com a violência política praticada diretamente contra políticos formais, no que a gente chama de violência contra políticos, que é um fenômeno de difícil caracterização pela dificuldade de separar o que é violência política da violência social comum. Tendo passado pelo conceito geral de violência política rapidamente, a gente pode definir que o nosso objetivo central do trabalho é analisar a violência sofrida por políticos e agentes envolvidos com o ex-político, abrangendo aí assessores, ministros, secretários, e a partir daí construir um perfil para violência contra políticos e traçar um panorama desse fenômeno durante as eleições de 2020 aqui no Brasil. Por se tratar de um esforço inicial, e especificamente no caso brasileiro ainda muito exploratório, a gente não busca promover respostas finais ou conclusões concretas para o dilema da violência política. Se visa apenas adicionar resultados à ainda escassa literatura em âmbito nacional. Como resultados parciais dessa pesquisa, a gente pode destacar a criação do Observatório de Violência Política Eleitoral, da Unirio, e o artigo que foi aprovado para publicação, Violência Política Eleitoral nas Eleições Municipais de 2020, foi publicado em parceria com esse observatório, pelos professores Felipe Borba e Vinícius Israel, e com a minha participação e do outro bolsista vinculado ao projeto Pedro Bahia. Passando agora para estudos similares na área. Nacionalmente, a gente tem o trabalho de Borba e Aguiar, onde eles analisam com metodologia similar à aqui usada a violência contra políticos durante o período de campanha. Eles trabalham somente com os candidatos num período que abrange de 1998 a 2016. E a gente tem também o trabalho já citado, de Borba, Israel, Carnevale e Bahia, agora de 2021, que propõe uma análise da violência política eleitoral no contexto das eleições de 2020. Internacionalmente, a gente tem um cenário um pouco mais estabelecido, cruzando praticamente todos os continentes, mas a gente pode destacar boletins e relatórios que são desenvolvidos por centros de estudos de universidades e ONGs em países latino-americanos, que vem coletando há mais de uma década casos de violência política em países como Honduras e Colômbia. E também podemos destacar a força da vertente da violência política em países do continente africano, com mais especificidade, Moçambique, que conta com uma série de trabalhos que toca no ponto da violência política no país. Retomando agora ao atual projeto, a gente pode dizer que a nossa metodologia se desenhou da seguinte forma. Ela inicia pela coleta dos casos entre os dias 1º de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2021, onde a gente soma 850 casos no total. Essa coleta ela foi feita por meio do Google Alerta, com a definição de palavras-chave, para assim coletar os casos de violência em todo o país. A partir daí, a gente constrói os perfis das vítimas dos locais da violência com base nessas notícias online e nas informações disponibilizadas pelas plataformas do TSE, com destaque para a plataforma de divulgação de candidaturas. Posteriormente, a gente faz o acompanhamento prolongado dos casos para ver atualizações nos casos, ver se foram resolvidos, ver se de fato
são crimes políticos. E posteriormente a gente faz o processamento das informações coletadas com o auxílio do SPSS. E aí chegamos agora à seção dos principais resultados do nosso trabalho. E aqui a gente opta por iniciar pela questão do elemento temporal dos casos de violência contra político. E aqui nessa tabela simples, a gente pode destacar a predominância dos casos durante o ano de 2020, que é o ano de eleições municipais, né, a última eleição realizada, em comparação com os outros 2 anos observados. Você vê que 2020 tem 530 casos, mais de 60% do banco, mas também cabe ressaltar que 2021 não conta com os 12 meses completos, né? A gente observa só os primeiros 6 meses de 2021. Mas mesmo assim, a disparidade com 2020 se faz gritante. Aqui nós optamos por fazer uma distribuição por trimestres para facilitar a identificação do pico de casos, né? E aqui a gente vê que o terceiro e quarto trimestre de 2020 totaliza mais de 40% de todo o banco, né? Então esses 2 trimestres, que são os mais próximos à eleição, para as eleições municipais do ano passado, foram os que concentraram o maior número de casos. Agora a gente passa para a questão dos tipos de violência observados, as modalidades de violência, né? E a gente pode destacar que ameaças e homicídios se apresentam como as 2 categorias dominantes, totalizando entre si quase 60% dos dados coletados, seguido por atentados, com 176 ocorrências, agressões, com 149, e sequestro, por fim, com apenas 20. Mas homicídios e ameaças são as 2 modalidades de violência mais frequentes. Agora a gente passa para o elemento geográfico da ocorrência de violência. E aí cabe destacar essa questão da abrangência nacional. Essa categoria vale para ex-presidentes, presidentes, candidatos à presidência, pré-candidatos à presidência no geral, já que a gente opta por tratar eles como pertencentes ao todo do país. A gente não atrela os casos de violência contra eles a uma região específica, a um estado específico. Mas, focando nos elementos regionais de fato, o que a gente pode observar a partir do processamento dos dados é a prevalência de casos nas regiões Nordeste e Sudeste do país, que totalizam entre si mais de 67% do banco. Aprofundando um pouco, né, no elemento geográfico, aqui a gente tem os extremos, né, da ocorrência de violência nos estados. A gente tem os 4 estados com o maior número de casos e os 4 estados com o menor número de casos, né? 3 estados e o Distrito Federal, na verdade. A gente tem São Paulo com 110 casos, como o que totaliza o maior número de todo o banco, seguido logo pelo Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Então a gente observa que do top 4 de estados com maior número de casos, 3 deles são do Sudeste e o outro é do Nordeste, né? As 2 regiões mais violentas. E do outro lado, a gente tem Acre, Distrito Federal, Roraima e Amapá como os 4 estados menos violentos de toda a amostra, né, de 2019 a 2021. Aí aqui, nessa altura da análise, a gente ruma para as características sociais das vítimas de violência. E assim a gente destaca uma série de fatores, né? Por exemplo, mais de 88% das vítimas eram do sexo masculino, o que pode estar atrelada à subrepresentação feminina na política. Quanto aos fatores de faixa etária, a gente vê que os indivíduos de 45 a 59 anos totalizam a maior parte dos casos. Quanto à escolaridade, são os indivíduos de ensino superior completo e incompleto. E no que concerne ao elemento de raça autodeclarada, que a gente pegou na plataforma do TSE, indivíduos autodeclarados brancos contemplam a maior parte do banco. Mas se a gente for reduzir a análise somente ao elemento de homicídios,
indivíduos pretos e pardos trabalhados em conjunto superam os casos observados em indivíduos brancos. Então, a maior parte do homicídio afeta essas duas categorias. E aqui, nessa tabela um pouco mais extensa, a gente encontra a discriminação dos casos por cargo das vítimas, né? Por razões de tempo, a gente não pode abordar uma a uma, mas cabe destacar que vereadores e vereadoras se apresentam como categoria política com o maior número absoluto de casos de violência, quase 30% de todo o banco. Se formos considerar os ex-vereadores, ex-candidatos a vereador, pré-candidatos e candidatos a vereador, esse número cruza os 56%. Partimos agora para as principais conclusões aqui observadas. De início, cabe destacar que os nossos resultados se assemelham aos de Borba e Aguiar, de 2018, de modo que Nordeste e Sudeste são as regiões mais violentas em ambos os trabalhos. O Rio de Janeiro aparece entre os 3 estados com mais homicídios em ambas as pesquisas. Destacamos também a ênfase para os políticos da esfera municipal, com destaque para os vereadores. A dominância de casos envolvendo políticos de sexo masculino, ultrapassando 88% de toda a amostra. E também o elemento dos casos de homicídio envolvendo indivíduos pretos e pardos. Destacamos ainda, não de forma conclusiva, mas apenas como uma observação inicial, que há um crescimento no número de casos em ano eleitoral. E, obviamente, que é necessário um aprofundamento da pesquisa para se concluir que as eleições de fato contribuem para o aumento da violência contra políticos, mas para o caso de 2020 é isso que se observa. E por fim, nós temos as nossas principais referências aqui, que guiaram e estruturaram esse trabalho. E é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos.